Olá galera, então eu fiz uma enquete no Instagram perguntando se vocês iriam querer que eu falasse sobre a mitologia de Príncipes da Noite, né? O duologia de fantasia que eu tenho publicada no Wattpad. E hoje eu estou aqui para falar exatamente dessa mitologia que ela é um tanto quanto complexa. Eu separei aqui o roteiro para poder falar para vocês. Olha aqui, né? Tá cheio de anotações aqui, ainda tem outra parte. Bom, então vamos começar, né? A mitologia de Príncipes da Noite ela é pautada em duas coisas, que é a parte mitológica e religiosa do zoroastrismo, tá? Que é uma espécie de religião, ok? E também o imaginário comum das pessoas sobre os seres fantásticos, os seres da cultura tradicional, ok? O que é o zoroastrismo? É uma filosofia e uma espécie de religião que surgiu ali no Oriente Médio, ok? Então naquela região ali do Irã, do Afeganistão, da Síria, mas especificadamente no Irã, ok? Ou seja, é uma mitologia iraniana e que depois se torna parte da mitologia persa, ok? Dos povos persas. De acordo com essa religião, existe uma divisão entre bem e mal, ok? Então, tem essa divisão clássica entre bem e mal. E existe dois polos de força, existe duas forças que agem de forma contrária. O bem, ele está representado por Ahura Mazda, tá? É uma espécie de deus, tá? Uma espécie de deus em que o polo atrativo dele é a luz, são todas as coisas boas, ele tem um instinto de criador, ok? E ele é como se fosse o deus cristão, tá? Em poucas palavras. E aí, no início existia somente ele criou a Terra, tá? A Terra, que também pode ser chamada de mundo de cima, dentro de Príncipes da Noite, ok? Mundo de cima. E ele também criou alguns lacaios. Os lacaios são chamados ameixas pentas, ok? São espécies de anjos para a cultura popular. E aí um desses anjos, como conta a mitologia original, ele se revoltou e aí o Ahura Mazda ele condenou ele a ser um anjo caído, a ser um ameixas penta renegado, por assim dizer. E ele caiu numa espécie de realidade em que Ahura Mazda tinha criado também, que foi o submundo ou inferno, ok? Então tem esses dois nomes, submundo e inferno. O local de morada do Ahura Mazda, que é o deus da luz, é chamado de paraíso, tá? Ou céu, na cultura popular também, no imaginário popular. E aí, quando Angra Mainyu, que vai ser o Ameixas Penta caído, ele cai no submundo, ele se torna um ser vingativo, e ele é recoberto por trevas, tá? Ele se torna um deus das trevas, um deus do caos também, tá? E a parte representante da parte maligna. Só que o que acontece? Quando o Angra Mainyu ele cai no submundo, ele leva parte da energia de Ahura Mazda. Ahura Mazda ele era onipotente, onipresente e onisciente, mas aí ele consegue ficar apenas onisciente, ou seja, ele vai saber apenas de tudo. Mas a onipotência e a onipresença, elas são dissipadas, ok? E o Angra Mainyu, ele consegue pegar parte da onipotência, então ele consegue fazer de tudo, tá? Ele é um deus que consegue fazer exatamente de tudo. Porém, ele está preso no submundo, ok? Ele não consegue sair de lá. Essa é a base da mitologia. E a partir daí vão se desdobrar outras coisas. Como ele está preso no submundo, ele precisou criar, o Angra Mainyu, ele está preso no submundo, ele precisou criar outros desdobramentos das suas forças. Ele criou os príncipes infernais, que são 6.
Esses 6 príncipes infernais eu peguei de uma outra mitologia, que seria no caso a cristã, ok? E na original seriam 7, mas eu coloquei 6 para ficar mais dinâmico. Esses príncipes infernais, eles têm nomes, tá, gente? Vai ser os nomes originais mesmo. Que, no caso, tem o Lúcifer, que é o príncipe do orgulho. Tem o Beelzebub, que é o príncipe da gula. Tem o Mamon, que é o príncipe da ganância. Asmodeus, que é da luxúria. Leviatã, que seria da inveja. E o Belfegor, que é o da preguiça. Eu retirei o Satã, que seria Satanás, que é o príncipe da ira, porque depois de algum tempo vocês vão perceber que ele vai se encaixar em outro processo, tá? Não vai ser aqui. E aí, o Angra Mainyu, ele cria esses príncipes infernais e com o objetivo de enfraquecer as forças do Ahura Mazda, que também tem os desdobramentos dele, que são os Ameshas Pentas. Os príncipes infernais, criações de Angra Mainyu, eles vão criar algumas classificações de seres, tá? Algumas raças de seres, e esses seres eles vão ter sangue maligno, tá? O sangue maligno seria o quê? É simplesmente como se fosse uma substância que tem dentro do sangue desses seres, tá? E com isso eles são de origem maligna, tá? Porque dentro da mitologia de Príncipes da Noite, temos que ter em mente que não existe mistura entre as raças desses seres e não existe cruzamento entre raças diferentes. E existe também a predestinação sanguínea, que seria o quê? O que seria a predestinação sanguínea? Os seres de sangue angelical vão ser condenados ao paraíso, tá? Então não tem tribunal aqui, não tem tribunal de julgamento de seres depois da morte. Eles morreu, já são destinados para algum desses dois polos, que vai ser o paraíso, que são dos seres angelicais, e o inferno ou submundo, que seria dos seres malignos. Só que o submundo aqui, ele não é o submundo da mitologia cristã, da religião cristã. Ele é dividido em camadas, como se fosse o inferno de Dante, ok? E dentro dessas camadas existe diversos seres, existe diversas estruturas de civilização, tá? Então é um inferno totalmente diferente, não é só prejuízo como consta na religião cristã, ok? Então esses príncipes infernais, eles vão criar algumas raças de seres. Eles vão criar os vampiros, tá? Que vão ser divididos depois em originais e lordes. Depois eles vão criar os lobisomens, que vão ser divididos em alfa e servos. Eles vão criar os ghouls, que são divididos em altos e baixos. Eles criam os demônios, tá? Que são divididos entre nobres e menores. Os demônios são os mais poderosos dessas raças, ok, gente? E tem também os espíritos. Aí a gente entra num parâmetro aqui, que é a diferença entre aura, alma e espírito. O que é a aura dentro da mitologia de Príncipes da Noite? A aura é como se fosse uma representação que cada indivíduo tem. A aura é o conjunto de forças, o conjunto de poderes que o indivíduo tem, tá? E essa aura ela pode adquirir também colorações de acordo com a classificação do ser. Agora, a alma é uma estrutura psíquica, é uma estrutura de consciência de todos os seres, que todos os seres possuem. E os espíritos, eles são fantasmas, ok? Então, aqui dentro da mitologia de Príncipes da Noite, fantasmas e espíritos são a mesma coisa. Os espíritos de origem maligna, eles podem ser divididos em obsessores, tá? E bestiais. Os obsessores, eles se apegam a algum ser específico, enquanto que os bestiais, eles têm características animalescas. Ok, bom, vendo isso, vendo essa criação de seres malignos, que vão datar ali entre a Antiguidade e a Idade Média, tá? Então eles vão nascer ali, tá? Entre esse período, e o local de nascimento deles vai ser exatamente ali na Europa, ok? Então vai ser no território europeu. Agora, vendo essa situação, o Ahura Mazda,
ele pega o desdobramento dos poderes dele, que ele deixou para os Ameshis Pentas, que já tinham criado os humanos antes das criações dos seres malignos. Eles tinham criado os humanos, tá? No início da Terra ali, da era geológica cenozoica. E ele cria outros seres para a proteção dos humanos e para a proteção da natureza contra as criações dos príncipes infernais. Essas criações dos Ameshis Pentas foram as fadas, que vão herdar a beleza dos anjos, os Néfilins, que depois vão ser chamados de caçadores, que eles vão herdar a força e a coragem dos anjos, e as bruxas. As bruxas, elas vão herdar as magias dos anjos, ok? Sendo que as bruxas, elas possuem divisões, enquanto que os outros seres não possuem. As bruxas, elas podem ser divididas em cósmicas, ok? Necromânticas, sifões e elementais. Aí depois a gente vai falar um pouco mais delas mais pra frente. Depois, passado alguns anos, passado algumas batalhas, passado várias guerras nesse mundo sobrenatural aí, o que o Ahura Mazda, que é o deus da luz, ele vai fazer? Ele vai pegar todo o poder restante dele e vai agregar em três objetos, que seriam o serpentário, o cajado, que depois vai ser chamado cajado de Zoroastro, e o crânio de rapina. Ele vai pegar esses três amuletos e vai deixar para o Zoroastro. O Zoroastro, gente, é como se fosse uma espécie de Messias, tá? É como se fosse uma espécie de Jesus Cristo. O Zoroastro, ele pega esses três amuletos e ele entrega para as fadas, ele entrega para as bruxas e para os caçadores. Ele entrega um desses objetos para cada um desses seres. Ele entrega o serpentário para os caçadores, tá? Ele entrega o crânio de rapina para as fadas e ele entrega o cajado para as bruxas. Esses seres, eles vão se dividir e vão se espalhar pelo mundo, tá? De acordo com as habilidades deles. Os caçadores, eles vão tentar dominar a Europa, mas depois eles vão ficar ali mais pro Oriente Médio mesmo, e depois vão passar ali para outras regiões e se espalhar por todos os polos do mundo, tá? Formando conselhos, tá? O que seriam os conselhos? São organizações de caçadores, e dentro dos conselhos existem as academias. As academias são locais de treinamento, de decisões para esses caçadores. As bruxas, elas vão formar uma congregação de todas as bruxas do planeta. Essa congregação, ela vai estar localizada no Brasil, na região amazônica. E lá elas vão guardar o cajado. Agora, as fadas, como elas têm poderes de formação de portais, de teletransporte, elas vão criar uma realidade paralela dentro da própria Terra, em que elas vão guardar lá o crânio de rapina. Ok? Esses três amuletos juntos, eles vão criar, eles vão dar origem ao que se chamou Chave para o Necronomicon. O Necronomicon é um livro onde existe todo o poder já catalogado dentro da Terra, inclusive o poder de tirar o Angra Mainyu de dentro do submundo. Aí depois isso vai ser importante para a gente falar dos satanistas. O Necronomicon, ele só pode ser aberto com a união dos três amuletos que formam a chave para a abertura do templo onde ele está colocado lá no Oriente Médio. Quem criou esse templo foi o Zoroastro, ok? O Zoroastro, ele criou esse templo que só pode ser aberto com a união desses amuletos. Por isso que ele dividiu os amuletos para os outros seres. E aí a gente chega na noção da classificação e descrição de todos os seres dentro da Terra. Os humanos, gente, eles são as criações do Angra Mainyu. Só que todos os outros seres, de certa forma, eles têm um pouco de humanidade dentro de si. Por isso que a noção da predestinação sanguínea ela é um pouco contestada. Porque como que você pode destinar seres só
pelo sangue deles, sendo que se eles fizerem boas ações na Terra, eles não podem ir para o paraíso. Então é muito contestada essa noção de predestinação sanguínea, mas ela é vigente dentro da mitologia, ok? E dentro aí dessa noção, desse contexto, a gente tem a classificação dos seres. Primeiro tem os Néfilins. O que são os Néfilins? São os caçadores, ok, gente? Eles vão fazer parte daquela noção dos 3 seres, que são as fadas, bruxas e néfilins, que vão ser chamados de meio-anjos, ok? Os néfilins, eles têm a percepção do mundo espiritual, ou seja, eles conseguem perceber os espíritos, eles sentem aura de outros seres, eles conseguem sentir a aura maligna e angelical. Eles têm afinidade pela lua, pela natureza, assim como os outros seres meio-anjos, tá? E eles criaram as academias, e aí eles se uniram às bruxas em determinado momento para que as bruxas criassem uma runa mágica que seria responsável pelo despertar dos poderes desses Néfilins, ok? Dos Néfilins mais novos. E aí somente com essa runa eles seriam capazes de despertar os seus poderes. Eles envelhecem menos rápido que os humanos, tá? Eles têm o mesmo tempo de envelhecimento, só que eles envelhecem menos rápido. Eles são muito bons com o manuseio de armas brancas, de armas de fogo. Eles promoveram também grandes caçadas dentro do processo histórico, ok? Por isso que muitos dos vampiros hoje não existem mais, ok? Existem muito poucos. E eles podem ter a fraqueza contra lâminas demoníacas e amaldiçoadas. E eles também têm fraqueza contra sangue maligno. Que se o sangue maligno ele se encontrar com o sangue angelical, esse sangue angelical ele começa a apodrecer, ele começa a gangrenar. Por isso que não existe mistura entre as raças, ok? A gente tem as bruxas, né, que aí elas conseguem fazer feitiços, conjurações, invocações. Para isso elas precisam treinar técnicas de meditação, de visualização, de manipulação de feitiços e de mágicas. E aí tem a classificação delas em cósmicas, tá? Que elas têm a magia interna a elas, tá? Essa magia interna, ela provém do universo, do processo cósmico. Tem as necromânticas, que têm controle sobre vida e morte. Tem as sifões, que elas não possuem magia, tá? A magia delas, elas têm que absorver de outros processos, de outros seres, para poderem conjurar a sua própria magia. E tem as elementais, que podem fazer manuseio dos 4 elementos e formar outros elementos também. E aí elas conseguem estudar através de grimórios, elas preferem viver em florestas, que é onde elas têm maior afinidade. E a fraqueza delas é a saliva de demônio, tá? Aí tem as fadas, que são seres mais hostis dentro da mitologia. Elas não aceitam corrupções dentro da sua sociedade, e elas vivem em um reino específico que pode ser chamado de Feylands, tá? Ou reino das fadas, tanto faz, tá? E essas fadas, elas podem ser chamadas de Cílias também, tá, gente? Elas herdaram as belezas dos anjos, então elas conseguem ter orelhas pontudas, olhos coloridos de todas as cores, dourado, verde, platina, e os corpos delas são sempre esbeltos, tá, gente? Então não existem fadas gordas, por assim se dizer, tá? E aí, de 100 em 100 anos, tem a linha sucessória do trono, tá? Do trono do reino das fadas. De 100 em 100 anos, a rainha ela morre, só que antes ela tem que deixar um bebê que vai ser o responsável pela sucessão, tá? E elas param de envelhecer aos 21 anos também, tá? Então, elas são os únicos seres do bem que param de envelhecer aos 21 anos, porque as bruxas, elas conseguem fazer feitiços que retardam esse envelhecimento.
Elas conseguem fazer portais, conseguem fazer controle de plantas, de luz, de tudo que é da natureza, tá, gente? Menos os elementos, tá? Só plantas realmente, ervas, né? Então elas têm controle medicinal, elas conseguem ter clarividência também, que é como se você prevesse os movimentos do seu inimigo. E a fraqueza delas é contra ferro e saliva de demônio também. Nós temos os demônios, tá? Que são seres mais fortes dentro dos seres malignos. Em contato com as lâminas angelicais, eles conseguem virar cinzas. E eles são divididos em nobres e menores. Os nobres, eles têm muitos anos de vida e eles conseguem fazer as habilidades muito maiores do que os outros. Eles conseguem fazer disfarces, né, que são os demônios metamórficos. Eles conseguem fazer possessões, projeções astrais. Isso é dentro dos nobres. Agora, os outros demônios, eles conseguem ter habilidades variadas. A fraqueza deles é as lâminas de anjo, tá? Porque aí não pode entrar em contato com o sangue e a magia angelical das bruxas e das fadas também. A gente tem os ghouls, tá? Que são seres aí que nasceram espontaneamente da criação dos príncipes infernais. Eles se alimentam de carne humana, tá? E eles são divididos entre altos e baixos. Os altos são aqueles acima de 50 anos e os baixos abaixo de 50 anos. Eles conseguem controlar a magia de sangue. Com a magia de sangue, eles conseguem criar armas e outras coisas. Tem os vampiros, que são seres muito complexos, tá, gente? Eles são divididos entre duques, ou originais, e os lords. Os duques são os 3 únicos seres, os 3 primeiros vampiros criados pelos príncipes infernais, que são o Leonard, a Milena e o Thomas. Os duques, eles conseguem controlar outros vampiros, menos a si próprios, menos os duques, e eles geraram os outros descendentes, que são os lords. Eles só podem ser mortos através da lança divina, que seria a união entre o serpentário e o cajado de Zoroastro. Os lords, eles são os descendentes dos originais e eles formaram famílias ao redor do mundo. Como os seres malignos eles foram criados ali na Europa, estima-se que toda a família real europeia tem sangue vampírico, ok? Só que como ocorreram as grandes caçadas feitas pelos Néfilins, aí os outros vampiros, esses lords, eles começaram a morrer e começaram a migrar para os outros países. Foi o que aconteceu com a criação de Winterhills, né, gente? Que é a principal cidade do livro. Os lords têm uma coisa interessante, que quando eles nascem, eles não necessariamente ainda já são vampiros, tá? Para eles completarem a transição para vampiros, eles precisam causar um suicídio. Então eles se suicidam, mas eles têm que se suicidar com o sangue de outro vampiro dentro dele. E aí, quando eles se suicidam, eles ficam em dívida com esse vampiro que deu o sangue para ele se transformar. As habilidades deles são aquelas mais comuns da cultura popular, né? Rapidez, controle de mente, reflexo, audição. E tem também a compilação, que seria o quê? Seria a transmigração da visão de um vampiro para algum animal. Por exemplo, o Chris, que é o protagonista do livro, ele consegue transmigrar a visão dele, a audição dele, para o corvo, né? Para corvos. Enquanto que outros vampiros conseguem fazer isso também. E aí a gente entra nos lobisomens, tá? Os lobisomens, eles têm uma criação bem complexa, que eles surgiram da união de um príncipe infernal com um demônio. A união desses seres surgiu um ser chamado Calisto, tá? Esse Calisto foi o primeiro lobisomem. Ele podia se transformar somente em lua cheia, tá? E aí ele foi contaminando outras pessoas com o sangue dele, gerando outros lobisomens. O Calisto, infelizmente, ele foi preso na caverna do lobisomem por bruxas, tá? Em uma das grandes caçadas. Depois de um tempo, o corpo dele entrou em hibernação. E o espírito dele, o fantasma dele, voltou para o submundo. Esses outros descendentes do Calisto, eles só poderiam se transformar na lua cheia.
Mas depois de um tempo, quando eles começaram a aprimorar suas habilidades, aí eles começam a poder se transformar conforme eles quiserem, ok? E aí eles formaram alcateias ao redor do mundo, tá? E dentro dessas alcateias existe o alfa, que geralmente é o que vence em batalhas entre eles mesmos. E depois eles começaram a parar de serem perseguidos porque eles conseguiram se render às forças dos Nephilims, tá? E aí a fraqueza deles é a prata, que a maioria dos Nephilims eles cunham armas com prata para matar os outros seres. E aí a gente chega na última classificação, que são a dos híbridos e mestiços. Os híbridos, eles são a união de um humano com um ser maligno, com a união de um sangue maligno. Por exemplo, um vampiro e um humano, um demônio e um humano, aí nasce um híbrido, ok? São humanos transformados. Agora, os mestiços, eles são a união do cruzamento entre seres angelicais. Por exemplo, uma fada e uma bruxa, um caçador e uma bruxa, um caçador e uma fada. Então, isso forma os mestiços. Então, foi isso, né, gente? Essa é a mitologia geral de Príncipes da Noite. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem que eu fale mais sobre o livro, depois é só vocês comentarem aí alguma coisa, ok? Muito obrigado, vejo vocês depois.